Fala galera, aqui é Igor no canal PS Segundos, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, vim trazer agora um vídeo sobre o novo jogo dos desenvolvedores de Little Nightmares 1 e 2, o Reanimal. Então galera, é um vídeo de análise, tá, com spoiler, tá? Vamos falar um pouquinho do que a gente entendeu sobre a história, beleza? E vamos apontar algumas coisas boas, outras coisas ruins. Tem mais boa do que ruim, na verdade. E vamos conversar um pouco sobre, né? Porque o jogo é bem complexo, tá? Na história ainda tem várias teorias aí rolando. Então eu vou trazer o meu ponto de vista pro jogo, beleza? Lembrando, galera, deixa aí seu like, comenta. Não vai levar 5 segundos para você deixar seu like e um comentário, beleza? E se inscrever no canal. Na descrição do canal vai ter nosso WhatsApp para você ir lá e participar do nosso WhatsApp, beleza? Então galera, vamos lá. Galera, a gente começa o jogo simplesmente assim. A história contada é que a gente somos dois irmãos, né? Que passam pelo inferno para resgatar seus amigos desaparecidos e escapar da ilha, na verdade não é ilhas, é ilha, que eles chamavam de lar. Beleza? Então galera, o jogo ele se trata da gente resgatar nossos amigos, tranquilo? A gente se joga com os irmãos, geralmente a gente joga com um menino, né? É um menino e uma menina. E no começo do jogo a gente vai lá e de um lugar, do nada, que está cheio de água, a gente resgata a menina que está aparentemente, não sei se ela estava afogada, porque ela tá viva ainda, né? Se vocês tentaram afogar, ela tá afogada. Mas ela tá viva ainda, a gente salva ela e ela ataca a gente, mas depois sabe que a gente é o irmão dela. O que dá a entender que o instinto de sobrevivência dela fez com que ela atacasse a gente. Porque a gente pode ver no final, mais no final, uma teoria, beleza? Como eu falei, a gente joga com os irmãos, né, que estão atrás dos amigos. A princípio a gente vai, no decorrer do jogo, a gente vai encontrando alguns posters, que no caso são artes de galeria, beleza? Que acrescenta mais sobre a história do jogo e sobre a arte do jogo, né? De como ele foi feito. Também encontramos alguns tipos de caixões no jogo, né? Que quando a gente abre, tem alguns ecos, saem dentro deles, como se fosse um fantasma, ou ecos, ou premonições, eu não sei bem como explicar. Mas das crianças que eles vão salvar, no caso, os amigos dele, de como eles podem morrer ou morreram, né? Porque mais pra frente a gente vai explicar um pouco sobre isso. Tranquilo? A gente vai passar por cidade, campo de guerra. A gente vai jogar um pouco debaixo d'água, pouco. Eu queria que jogasse mais, mas a gente vai jogar pouco. A gente vai passar também por, como posso dizer assim, uma fazenda, uma casa e uma floresta. A gente vai enfrentar alguns inimigos, né? E pra gente chegar e a cada estágio do jogo a gente recuperar um amigo nosso. Nisso a gente vai passar por diversos desafios, né? Diversos monstros, diversas coisas bem perturbadoras, né? Para quem não está acostumado com terror, são bem perturbadoras, beleza? E a gente vai também nesse jogo derrotando alguns monstros, né? Esse jogo era para ser o que Little Nightmares 3 deveria ser e que não é, né? Então eu já digo logo que esse jogo é muito bom, tá? É bom pra caramba. Mas vamos falar sobre um pouquinho. Vamos agora para a parte do que acontece no jogo. Uma cena em específico é que os irmãos vão se ajudando a todo tempo, o que dá a entender que eles são bem unidos, beleza? E eles vão enfrentando algumas criaturas durante esse jogo, tranquilo? Para recuperar os amigos. A cada amigo que a gente recupera, a gente enfrenta mais ou menos um boss, tranquilo? Lá pro final, a gente vai passar por um campo de guerra. Eles falam que aquela ilha onde eles estão era um dos lares deles. Uma coisa que eles têm, como posso dizer assim, um local que eles frequentavam ou eles já estavam lá, né?
Tanto que no começo do jogo eles falam que o amigo, quando ele encontra a primeira vez, eles falam que sabia que a gente ia voltar pra lá, né? Mas era melhor a gente não ter ido. Só que o jogo, galera, vamos lá passar pra parte das histórias. Tem uma parte, galera, muito sinistra, que é a parte do cinema, beleza? Essa parte do cinema, ele mostra um vídeo, um filme pra gente, né? No cinema, bem macabro, tá ligado? Como se fosse alguém fazendo algum ritual para alguma entidade, né? E isso, quando a gente vai assistir o filme, ele mostra lá o túnel, um túnel não, perdão, como fosse como posso dizer assim o nome, aqui a gente chama de poço, galera, poço, vamos chamar de poço, beleza? A gente passa a gente vê nesse poço as silhuetas olhando de cima para baixo, 4 crianças, geralmente são as 4 crianças que a gente vai resgatar. Vemos também um coelho, né? Que o coelho ele é sacrificado junto com um filhote de ovelha, beleza? E isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Aí ao decorrer desse jogo, galera, a gente encontra lá o chamado farejador, que é um homem, né, com estrutura alta, magro, como se tivesse a pele esticada ou derretida. Ele faz, dá a entender que ele que faz essas peles que a gente vai encontrando na primeira parte, segunda parte do jogo, tá? E a gente derrota ele, né? Basicamente a gente bate nele, depois atropela e a gente vai para outras áreas, que é a área da fábrica. E nisso a gente vai enfrentando como se fosse uns cadáveres vivos, meio gordinhos, né? Que dá a entender que eles estão em fase de putrefação, que no caso estão apodrecendo. E depois disso a gente vai para uma parte da fazenda, onde a gente vai resgatar outro amigo da gente, tá? E nessa parte da fazenda a gente encontra uns porcos lá, bem estranhos, mas já apareceu no trailer do jogo. Tem um dos porcos que a menina tenta acalmar ele, entende? Enfim, a gente vai também depois entrar numa casa, a gente até fala que não gosta daquele lugar, a menina fala, dá a entender que ela já esteve naquele lugar. A gente enfrenta meio que uma aranha. E depois, galera, a gente vai matar um inimigo, né? Usando uma bala acho que de canhão, né? Uma bala de canhão. De uma torre lá. Pra gente poder passar. E nisso a gente vai submergir, né? Pegar o olho dele para desbloquear a área. Onde a gente vai pegar o olho do monstro e colocar numa baleia que parece uma serpente. Pra gente ir para o próximo fase do jogo, que se passa mais ou menos no campo de guerra. Agora vamos falar um pouco do final, né? O final do jogo é bem enigmático, né? A menina dá a entender que ela está passando mal durante o jogo, só que depois a gente descobre que tem alguma coisa dentro dela. E dentro dela sai uma ovelha bem macabra. A princípio ela é bem pequena, mas depois ela vai evoluindo e vai ficar o boss. Não é o boss final do jogo, né? Porque o jogo não chegou ao final, mas é um boss bem resistente. É uma ovelha mutante, né? Que ela vai mudando, né? E com isso a gente vai ver lá pro final do jogo, galera, o que acontece é que a gente vê a ovelha bem gigante, né? Transformada em gigante. Aí a gente vê um flashback do que acontece quando a ovelha come a gente. A gente vai para dentro da ovelha, a menina, né? Porque a ovelha já comeu todos os nossos amigos e come também o nosso irmão. Aí quando a gente é engolido pela ovelha, a gente vê um flashback dos 4, no caso o irmão dela mais os 3 amigos, fazendo meio que um ritual de sangue. E no meio dela tá como se fosse
um totem lá, né? Isso aí é bem macabro. E a gente vai explorando, né, dentro da barriga da ovelha. A gente vê fora, a gente vai chamando, né, chamando o irmão, a gente vai entrar numa cabana. Só que antes da cabana, a gente vai ver silhuetas, né, como se fossem espíritos ou ecos, não sei dizer, mas silhuetas dos amigos dela lá, sentado, antes da entrada dessa cabana. O que dá a entender que será que se eles estão mortos, o que será aquilo ali? Quando a gente entra na cabana, a gente vê um coelho, que eu não sei identificar ainda como é retratado esse coelho. Só que aí a porta da cabana se fecha e passamos para ver que os amigos, junto com o irmão, se reuniram, pegaram a menina, amarraram ela viva e estão levando ela para o poço. E dá a entender que eles fizeram um sacrifício para alguma entidade. E essa ovelha, várias ovelhas aparecem no final do jogo, gritando, e tudo fica em vermelho. Ao decorrer que a gente vai caindo, a gente vai vendo a silhueta lá dos nossos amigos, nossos irmãos, olhando pra gente, né, enquanto a gente cai. Quando a gente tá lá caindo, a gente meio que dá a entender que ela não morreu, ela tá viva, e ela começa a flutuar e a se quebrar. Esse é um dos finais. Depois o poço começa a encher e alguma coisa sai dele que a gente ainda não sabe o que é. Beleza? E o final alternativo, onde a gente encontra todos os caixões, no final é mostrado que alguns espectros, vou chamar de espectros, algumas pessoas todas de preto usando máscara, ela mostra que ela tá com a gente lá dentro também. O que dá a entender desse jogo, galera? Galera, eu acho que eles fizeram um ritual. Acho não, tenho certeza que eles fizeram algum ritual, né? Agora, pra quê? Eu não sei se foi pra salvar a ilha, porque a ilha tá em guerra, né? Estamos vendo várias guerras. Só que aí, o que dá a entender é que nesse ritual, a ovelha, né? Ela meio que se volta para os amigos lá e começa a engolir eles. Então eu não sei se era para conter alguma entidade, ou se era para salvar a ilha da guerra, ou se aquilo ali precisa de um receptáculo, que seria a irmã, para concluir, né, seu ritual, né, seu sacrifício. Sempre colocar um corpo, sempre colocar um receptáculo para uma entidade, né? Seja ela a ovelha ou alguma outra que possa aparecer. Ou eles usaram aquele sacrifício para que a ilha deles, o mundo deles lá, a cidade deles, não entrasse em guerra. Isso aí eu não consegui entender bem. Eu só consigo chegar a essas duas teorias. Mas enfim, galera, foi isso, tá? O jogo eu gostei bastante. Uma coisa que eu não gostei muito foi que a maioria dos inimigos, eles são monocromáticos, tá? E geralmente, tem geralmente uma cor. E diferente de Little Nightmares, eles são um pouco mais coloridos, né? Tem lá suas cores mais voltadas para o preto, cinza. Mas esse aqui é totalmente preto e cinza, né? Os inimigos praticamente são preto e cinza. Aí eu só não gostei muito disso. Mas fora isso, o jogo é incrível. Os inimigos são bem feitos, né? Só essa questão monocromática que eu gostaria que tivesse um pouco diferente. Mas galera, é isso aí. Deixa o que vocês acharam do jogo. Se você tem alguma teoria, né, por fora, beleza? E não se esqueça de deixar o like, comentário e se inscrever no canal. Não vai durar nem 5 segundos, tá, galera? E na descrição do vídeo tá aí o nosso grupo do WhatsApp para você entrar. Nosso grupo de jogos do WhatsApp, para você entrar e falar um pouco sobre o jogo ou qualquer notícia ou qualquer assunto sobre games. Nosso WhatsApp é exclusivamente falando sobre games, beleza? Enfim, galera, tamo junto, é nóis. Esse foi o vídeo, valeu, falou!